Dr. Lair, qual é a causa da doença de Parkinson? O paciente com Parkinson, que desenvolveu Parkinson, se você for coletar a história dele, você vai ver que por muitos anos ele teve constipação intestinal. Não é todo mundo que tem constipação intestinal que vai desenvolver Parkinson. Estou falando que o paciente com Parkinson, ele, quase que 100%, ele traz uma história de anos e anos de constipação intestinal, mostrando que, na realidade, o Parkinson começa no intestino. O conceito que se tem de Parkinson é de que a substância negra do cérebro diminui a produção de dopamina. Esse é o conceito clássico. E os remédios que tem para Parkinson são remédios que tratam a sintomatologia, mexem na evolução da doença. Mas por quê? Porque a doença hoje de Parkinson ela é considerada uma doença autoimune, que é o seu sistema imune atacando você e lesando a substância negra que está lá no tronco cerebral e que é a produtora de dopamina. Então, mostra que, como o paciente constipado ele tem uma predisposição maior ao Parkinson, que, na realidade, o Parkinson inicia-se no intestino. Aliás, não é novidade, as doenças autoimunes, em geral, elas se iniciam no intestino. O chinês já dizia, toda doença começa e termina no intestino. Lá no intestino existe a chamada microbiota intestinal, também conhecida com o nome de microbioma, onde tem 10 vezes mais células do que no corpo. Você tem no seu corpo 10 elevado a 13 células. Você tem na sua microbiota intestinal 10 elevado a 14 células. Ou seja, você tem 10 vezes mais células no seu trato intestinal do que você tem no corpo inteiro. E essa microbiota intestinal, ela tem uma interferência muito grande na sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa gorda, obesa, e você emagrece e você engorda novamente, hoje nós sabemos que a microbiota intestinal do gordo é diferente da microbiota intestinal do magro. Se você emagrecer e conseguir ter uma microbiota intestinal de magro, você não engorda mais. Então, hoje, quem começou isso foi na Holanda, hoje se espalhou pelo mundo inteiro, aqui no Brasil ainda não começou, tem alguns centros fazendo, mas esporádico. Eu sei que vocês vão ficar chocados, mas é o transplante de fezes, que é o seguinte, se eu pego um indivíduo que é totalmente saudável, tá? Um salva-vidas, tem uma saúde perfeita, toma sol o dia inteiro, não, é a pessoa musculosa, saudável. Essa pessoa, se você pegar um transplante de fezes dessa pessoa e passar para um paciente doente, ele tem uma melhora. As fezes são consideradas pela Anvisa como droga, como se fosse um medicamento, com toda a regulamento. Às vezes é complicado, tem que internar, aqui no Brasil está engatinhando, está começando, mas se você for em centros mais avançados, na Inglaterra, principalmente na Holanda, em inúmeros estados dos Estados Unidos, isso aí já é moda. Você já interna e pega uma pessoa sã, pega as fezes dela, injeta no intestino de pessoas doentes, e a melhora é absurda. Então, vocês vão escutar isso falar, então, hoje, talvez, escutando pela primeira vez, acho um absurdo, mas isso já está generalizado pelo mundo afora. Imagina que você tem um cavalo que vale $1 milhão. Você vai se preocupar com ele, não vai? Você vai arrumar um bom veterinário para cuidar dele, o alimento que ele vai comer, a água que ele vai beber, onde é que ele vai dormir, não é verdade? Quanto é que você acha que vale seu corpo? Você deixaria cortar uma mão sua por $1 milhão? Eu acho difícil. Você imagina o corpo inteiro. Engraçado, o corpo vale muito mais do que esse cavalo de $1 milhão. E você cuida do seu corpo como você cuidaria de um cavalo de $1 milhão? Eu acredito que não. Se você olhar as pessoas na rua, você vai ver que elas não dão muita atenção pelo corpo. O nosso corpo é o templo da nossa alma. Você não tem uma alma, você é uma alma que habita um corpo. E esse corpo está aqui para carregar essa alma durante o tempo que você está aqui. Então, nós temos que ter um grande respeito pelo nosso corpo, que ele nos mantém. Então, você olha o seguinte, o valor dele é absoluto. Só não sabe o valor da saúde quem perdeu a saúde.
A saúde é assim, ela vai a cavalo e volta a pé. Então, depois que você perdeu, você dá valor para ela. Então, você não precisa perder para dar valor. Visita as pessoas que estão doentes. Elas vão dizer para você o que elas dariam para recuperar a saúde. Tá? Eu cuidei de milionários no hospital Methodist em Houston. E vinha gente do mundo inteiro para ver o Dr. Michael DeBake. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e espanhol. E na cabeceira do leito, na relação médico-paciente, aquele sujeito tinha chegado no seu jatinho particular, dizia para mim assim: doutor Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar minha saúde. E o dia que você perder a sua, você vai falar a mesma coisa. Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, eu lhe garanto que um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então é melhor você se preocupar com a sua saúde hoje. Cuide bem dela. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.